Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Amém. Deus Pai Todo-Poderoso, Santo e Tremendo, como é bom estar na Tua casa, na Tua presença. E queremos, Pai, num curto espaço de tempo, compartilhar da Tua palavra. Queremos ser ministrados pelo Senhor, queremos ouvir a Tua voz. Fale conosco no íntimo do nosso coração. Ó Pai, apesar de mim, que o Senhor venha falar com a Tua igreja e ministrar sobre o coração de cada um dos Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Vamos ler novamente, Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, eu entendo que nós precisamos viver a vontade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos viver a agenda do céu para as nossas vidas. Nós precisamos viver no centro da vontade de Deus para as nossas vidas. E muitas vezes isso é muito difícil, porque nós temos as nossas próprias vontades. A Bíblia diz que os pensamentos que nós temos não são os pensamentos de Deus. E aí, como abrir mão da nossa própria vontade, pensamentos, intenções do nosso coração, para viver a vontade de Deus, para obedecer a palavra, para estar debaixo daquilo que Deus direciona para você, querido? Não é fácil não. Até falar é fácil, mas obedecer não é fácil. E aqui o próprio Jesus, quando ele aparece os 12, ele dá essa direção. E se nós entrarmos no contexto dessa palavra, nós vemos que Jesus dá uma direção muito difícil para os discípulos. Muito difícil. E eis que sobre vós eu envio a promessa do meu Pai. Jesus estava afirmando uma promessa que ele traria sobre os discípulos e a igreja primitiva. Aí ele dá uma direção, ele dá um norte para os discípulos, e que viria também para a igreja primitiva: ficar em Jerusalém. Queridos, Jerusalém era o lugar mais impróprio para os discípulos ficarem. Jerusalém era o lugar o qual a igreja primitiva seria muito perseguida, onde os discípulos seriam perseguidos. Toda a casta de religiosidade estava sobre Jerusalém. Ali o risco de morte e falência da igreja primitiva era muito grande. Provavelmente, humanamente falando, os discípulos talvez teriam a intenção no coração de cada um fugir e se refugiar num determinado lugar. Cada um buscar os seus próprios caminhos. Mas Jesus vem para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém. Um lugar que provavelmente, com certeza, e assim aconteceu, a igreja primitiva foi assolada. A igreja primitiva foi perseguida, os discípulos foram perseguidos, os apóstolos foram ferrenhamente perseguidos, mas o Senhor dá essa direção, e mediante essa direção Ele diz: até, fala para o seu irmão, até que do alto sejais revestidos de poder. Havia uma grande promessa de Deus, que os discípulos permanecerem em Jerusalém até o ponto, o momento, a hora exata, que eles fossem revestidos de poder. Sabe, querido, viver a agenda do céu não é fácil. Viver a vontade de Deus não é fácil. Obedecer a palavra não é fácil. Nos posicionar no centro da vontade de Deus não é fácil. Não é. Porém, querido, não tem lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Não há posição melhor para as nossas vidas do que a posição de obediência à palavra e direção de Deus para a nossa vida. Porém, você é livre para fazer o que você quiser. Os discípulos poderiam fugir, saírem, irem para onde eles bem entendessem, no seu próprio poder, no seu próprio entendimento,
debaixo das suas próprias vontades, cumprindo e vivendo a sua própria agenda. Ou eles tinham a oportunidade de obedecer, de permanecer, centralizar na vontade de Deus, até que do alto eles seriam revestidos de poder. Você escolhe o que você quer para a tua vida, querido. Ou você se posiciona no centro da vontade de Deus, e depois você vai caminhar, vai ser direcionado debaixo da agenda dos céus, mas revestido do poder de Deus sobre a tua vida. Esse é o diferencial, querido, na nossa vida. Esse é o diferencial na vida de todo homem e mulher de Deus. E eu te pergunto, quem tem determinado a tua agenda? De onde tem vindo as suas decisões? Quais têm sido as suas escolhas? O que você tem decidido para a tua vida? Tem parado para ouvir Deus, querido? Tem parado para ouvir Deus? Provérbios 14:12, a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Cuidado, querido, com os caminhos. Cuidado com as decisões, cuidado com as suas escolhas. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Cuidado com os caminhos que você tem escolhido. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com aquilo que você tem permitido ser estabelecido no teu coração. Cuidado, porque talvez existem caminhos que aparentemente são lindos. Como eu disse, para todos que se batizarem é um caminho estreito. Porém existe o caminho largo. Ele é mais fácil, ele é mais agradável, ele é mais palpável, ele é mais light, ele é bem flexível, faz o que se quer. Porém ele leva para a perdição. Então há caminhos que muitas vezes são desenhados à nossa frente, querido, que pode ser caminho de morte. Vira para o seu irmão e fala para ele: cuidado com as suas decisões e as suas escolhas. Havia, querido, uma promessa: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Sabe, querido, muitas vezes o nosso coração é tomado de ansiedade. A ansiedade é um grande mal neste século, na era atual. A ansiedade tem tomado conta das pessoas, feito as pessoas consumirem aquilo que elas não podem, pela ansiedade, comerem aquilo que está além do necessário para saciar sua fome, pela ansiedade, tomarem decisões e fazer escolhas na sua vida, pela ansiedade. Filipenses 4:6, a palavra diz: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições estejam todas apresentadas diante de Deus, através da oração e da súplica. Vigie o teu coração, querido. Não seja uma pessoa ansiosa. Não seja uma pessoa que toma decisões pela ansiedade, a ânsia de querer, de conquistar, de ter, sem orar. Isso aqui é algo, querido. Ore a Deus. Precisa fazer uma escolha, ore a Deus. Esperar é muito difícil, sim ou não, querido? É muito difícil. Talvez tenha algo ali na tua frente. Esse pão aqui, sem sabedoria das irmãs, colocar ele aqui num dia desse, por exemplo, né? Brincadeira. Mas talvez tem coisa que está ali. Eu posso pegar, eu posso ter, eu posso possuí-lo. E Deus fala: esperai a minha hora, o meu tempo. Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. Vira para o seu irmão e fala para ele: não seja ansioso. Há tempo para todas as coisas. Amém, querido? Para de determinar o seu próprio tempo, os seus próprios caminhos. Pare de tomar decisões sem aprovação de Deus na sua vida. Cuidado com as suas decisões, porque talvez há momentos que você está caminhando com Deus e você toma decisões que não vêm da parte de Deus,
E você pode seguir caminhos que não vêm da parte de Deus, e entrar nesses caminhos que o Senhor não está com você. E chega um determinado momento dessa caminhada, que você procura de um lado e do outro, e situações acontecem na tua vida, e cadê Deus? Deus não te deixou, você deixou Deus. Deus continua no caminho certo, exato e determinado para a tua vida. Você que seguiu outros caminhos. Amém, querido? Quer uma vida abençoada? Ficai debaixo da palavra de Deus. Uma vida abençoada é resultado de oração e santidade. Não há sucesso de Deus na tua vida sem oração e santidade. De Deus não, querido. Do mundo palpável, na força do braço, no teu próprio entendimento, pode acontecer. Se você quer a bênção de Deus na tua vida, é resultado de uma vida de oração e santidade. Busque ter uma vida de oração, busque ter uma vida de santidade. Essa noite, querida, é uma noite de ceia. Nós revemos a nossa vida. Qual o nível de oração você tem com Deus? Qual o tempo de oração que você tem com Deus? Intimidade, relacionamento. Se aprofunde nisso, querido. Busque isso. A vida é muito dinâmica, corrida. Estabeleça prioridades. Estabeleça prioridades, querido. Determine prioridades na sua vida e coloque Deus número 1 da sua lista de prioridades. A palavra do Senhor diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas, não são algumas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Vira para o seu irmão e fala para ele: todas as demais coisas vos serão acrescentadas quando você priorizar o reino de Deus. Amém, queridos? Em 2 Coríntios 13:5 a palavra diz: examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmo. Examine o seu coração, querido. Examine o seu coração. Alinha. Preste atenção aqui, por favor. Alinha entre nós estarmos na presença do Senhor, com a vida reta, íntegra e agradável a Deus, e não estarmos, é muito próximo uma da outra. E o não estar, parece que Deus está. Estar no caminho do Senhor, e não estar mais nesse caminho, parece que Deus está, mas não está. É muito fácil sair de um caminho para o outro. E nós precisamos dia a dia olhar para dentro de nós, examinar o nosso coração. Olha o que a palavra diz, 2 Coríntios 13:5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Examine-se. Provem-se a si mesmo. Examine o teu coração, suas atitudes, as suas decisões. E querido, nós podemos enganar os homens. Estamos aqui no caminhão de Deus, no caminho de Deus, tudo bonito, lindo, maravilhoso. Veio para o outro caminho do mundo, mas chegou na igreja, nós estamos aparentemente no caminho de Deus, mas na nossa casa nós estamos no caminho do mundo. Mas nós trombou com o irmão, no dia a dia nós falamos de Deus, da paz do Senhor. Mas aí a hora que eu vou para um outro lugar, eu estou no caminho do mundo. Ô pastor, aqui estou no caminho de Deus. Estou no outro caminho aqui. A minha mãe me cobrou, voltei para o caminho de Deus. Onde você quer chegar, querido? Nós podemos enganar os homens. Nós podemos enganar os homens, mas Deus sonda e esquadrinha o nosso coração, querido. Aonde nós queremos chegar em Deus? E nós precisamos avaliar o nosso coração, porque nós podemos enganar os homens e as pessoas. Deus conhece o nosso coração. Sabe o que a palavra diz, querido, em 1 Coríntios 10:12? Aquele que julga estar de pé,
cuide para não cair. Você está no caminho de Deus, querido? Você julga estar no caminho de Deus? A Bíblia manda você cuidar para não cair. Não anda no caminho de Deus. Eu sou de Deus, eu sou o santão de Deus, eu sou mais de Deus do que os outros de Deus. Não, querido, não faça isso não. A Bíblia fala aquele que julgue, você não tem nem certeza se está. Se julga estar, cuide para não cair. E para cair não precisa de muita coisa nos dias de hoje não, querido. Nós estamos cansados de ver escândalos de homens que você via, admirava e falava: Senhor, eu quero ser igual a eles. Que hoje você tem que falar: Senhor, eu não quero ser igual a eles. Porque talvez um dia se sentiu mais santo do que os outros, mais ungido do que os outros. E nós não somos melhor do que ninguém. A Bíblia diz que melhor é o fim do que o começo. Começamos bem, oh glória a Deus, estou voando. Hoje amanhã eu preciso continuar voando na presença de Deus, lendo, orando, jejuando, renunciando, tomando a minha cruz, seguindo a Jesus, continuando focado, olhando para o autor e consumador da minha fé, sem olhar para a minha esquerda nem para a minha direita, mas olhando para o Senhor e seguindo em frente. E se eu venci o inimigo hoje, eu permaneci de pé, eu não retrocedi, amanhã eu preciso fazer tudo de novo, porque ele vai se levantar, ele vai bramar como um leão, ele vai buscar me tragar, ele vai continuar vindo para roubar, matar e destruir. E eu preciso continuar firme. Por isso, querido, nós precisamos examinar o nosso coração dia a dia. E quando eu falo isso, querido, eu não estou falando baseado somente nas minhas fraquezas, limitações. Eu estou falando olhando para o contexto da Bíblia, e nós poderíamos citar tantos exemplos aqui que nós perderíamos a hora na madrugada, de homens de Deus, que andaram com Deus, que voaram com Deus, que flutuaram nas asas do Espírito, mas que em determinados momentos, querido, pularam para o outro caminho. Alguns perderam a sua salvação, alguns pela misericórdia de Deus precisaram de um chacoalhão, examinar o coração e voltar para Deus. Diz em Gênesis 22, versículo 1, em todo o capítulo 22 de Gênesis, Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. Uma loucura aquilo. Deus vira para Abraão e fala: Abraão, pega o teu filho Isaque, o teu único filho. Deus lembra ele que era o único que ele tinha. Vai até Moriá e sacrifica ele no holocausto para mim. Loucura, querido. Deus dá um filho para o cara, depois manda o cara matar o filho, sacrificar e imolar o filho. Que Deus doido é esse? Que Deus sem juízo é esse? Mas diz no começo do versículo 1: e aconteceu depois dessas coisas, que Deus pede a Abraão, filho. Que coisas? Lê o capítulo 21, você vai ver. Abraão, querido, tem um filho, e ele tira do coração dele o lugar que é de Deus, e coloca o filho naquele lugar. E o filho passa a ter prioridade na vida de Abraão no lugar do filho. A Bíblia diz lá no capítulo 21 que Abraão planta um bosque para adorar ao Senhor. E não era uma prática de adoração do povo escolhido de Deus. Abraão não adorava a Deus através de bosque, porque um bosque você planta, e eles tinham que o bosque, as árvores crescem, e aquele crescimento era adoração aos seus deuses. Mas com Abraão, servo do Senhor, homem amigo de Deus, que ouvia Deus, não era assim. Mas num determinado momento, o pai da fé, o próprio Abraão, tira o coração dele de Deus e coloca no filho. E depois dessas coisas Deus dá: Abraão, vamos examinar o teu filho, o teu coração. E você imagine, querido, o caminho de onde Abraão estava até o Monte Moriá. O tratamento, o trabalhar de Deus no coração daquele homem, ele olhando para dentro de si, examinando quem é este Deus, o que esse Deus está fazendo, por que Deus está fazendo isso comigo. Abraão conhecia Deus, querido, ele era amigo de Deus, ele sabia que algo não estava certo,
Ele sabia que Deus não era louco, que Deus não errava, que Deus era perfeito no seu agir. Então Abraão entendeu que se existia um problema, não era com Deus, era com ele. E aí ele volta a examinar-se o coração. E quando Abraão ele avista o Monte Moriá, ele fala aos seus servos e funcionários: ficai aqui, porque eu e o menino iremos e tornarei a vós. Não, ele diz: iremos e tornaremos a vós. Porque aquele caminho, querido, até avistar Moriá, Deus trabalhou no coração de Abraão. Deus trabalhou no íntimo do coração dele. Ele examinou o coração dele e ele entendeu que ele havia tirado Deus do coração dele. Mas a partir daquele momento ele passa a renovar a sua fé, a sua esperança e a convicção de que Deus era Deus na vida dele, de que Deus havia dado o filho, mas que Deus não ia se arrepender e tirar o filho. Então ele diz: iremos e tornaremos. Convicção no coração. Ele sobe ao monte, prepara o altar. Não um bosque, um altar como adoração que Deus recebe. O menino pergunta: pai, aqui tem um cutelo, a lenha, onde está o animal para o holocausto? E o pai fala para aquele menino, talvez no momento de maior fé da vida dele: filho, Deus proverá. Talvez um momento que ele teve que pôr muita fé em ação. Deus proverá. Queridos, provavelmente a história conta que Isaac tinha provavelmente 22 anos de idade. Abraão 122. Você acha que um homem com 122 anos de idade tinha condições de colocar um menino de 22 anos sobre um altar, amarrá-lo para imolar aquele menino? Não tinha. Mas eu acredito que um dos momentos mais difíceis da vida de Abraão foi ele ter que falar para o seu filho: filho, você é o sacrifício que Deus pediu para mim. Houve momentos na minha caminhada com Deus que eu tirei o meu coração de Deus e coloquei o meu coração em você. Você me perdoe, filho, mas eu preciso te sacrificar ao Senhor. Você é o que tem de mais importante para mim, mas o meu Deus está acima de você. Eu não posso te imobilizar e te pôr no altar. Eu não tenho força e vigor para isso. Você pode deitar no altar, filho. E aquele menino, querido, com 22 anos de idade, sendo um exemplo de filho para a humanidade, deita sobre aquele altar. Permite o pai amarrá-lo. E a Bíblia diz que no momento que o pai levanta o cutelo, o machado, para imolar o menino, o Senhor brada ao coração de Abraão: Abraão, eu sei que eu sou Deus na tua vida e que o lugar meu foi restaurado no teu coração. Não mate o teu filho que eu te dei. E naquele momento ele vê o animal preso no mato, pega o animal e sacrifica o animal junto com seu filho e volta para casa com o coração restaurado por Deus. Queridos, se Abraão, eu não estou falando do João, estou falando de Abraão, teve condições de ter o seu coração desviado do foco, porque eu e você não. Saul foi escolhido pelo povo como rei, reinava, governava, mas houve um momento que ele desvia o coração dele do Senhor, e diante de uma guerra ele vai consultar uma pitonisa, desagradando o coração de Deus e comprometendo todo o seu reinado e a sua linhagem familiar e o reinado da sua família, porque ele não examinou o coração. Davi, queridos, um homem de guerra, de batalha, está na frente das batalhas. Há um determinado momento que Davi permite o coração dele se cansar e ele para, ele não vai para a guerra, ele manda os soldados para a guerra, ele fica em casa, e naquele momento dele ficar em casa, o que Davi faz? Ele vai para a janela. E Davi faz aquilo que nós também somos costumeiros a fazer. Nós lemos aqui que a Bíblia fala: examine a si mesmo.
nós gostamos de olhar e examinar o próximo. Somos tendenciosos a isso. Observamos a roupa, o carro, o sapato, o cabelo, a maquiagem, isso, aquilo, tarará. Observamos os pecados dos outros, observamos como está a vida dos outros, observamos tantas coisas, mas a Bíblia nos ensina a observar a nós, examinar a nós, olhar para nós. A Bíblia fala que nós temos que nos preocupar com a viga. Quando sabe o que é uma viga, querido? A viga dos nossos olhos, para depois querer se preocupar com o cisco dos olhos do nosso irmão. Então nós somos tendenciosos a fazer o que Davi fez. Davi foi examinar a vida dos outros. Ele foi para a janela da sua casa. A Bíblia diz que os olhos é a janela da alma. Davi foi lá e ele olhou e viu Betseba. Desejou possuí-la no coração. Trouxe ela para o seu quarto, para a sua cama, cometeu um adultério e comprometeu toda a sua família. Teve consequências terríveis, terríveis, porque Davi não parou para examinar o coração dele. Deus chamou ele para ser rei, mas chamou ele para ser um guerreiro. Guerreiro tem que estar na guerra, querido. Guerreiro tem que estar na guerra. Não pense em tirar folga com Deus, tirar a mão do arado, querer dar um tempo com Deus. Não persevere. O lugar de guerreiro é em guerra, é em batalha até Jesus voltar. Então não retroceda naquilo que Deus confiou nas tuas mãos, querido. Não importa se você está cansado, sobrecarregado, se a pressão tem sido grande, permaneça naquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Deus vai te honrar. Davi quis tirar folga, relaxar, ficou no palácio. Se ele estivesse em guerra, querido, aquilo não teria acontecido. Mas ele foi observar a vida dos outros, olhou para a vida dos outros, se comprometeu a santidade de Deus na vida dele. Aquilo foi estabelecido no coração dele. No momento nenhum ele conseguiu parar para examinar. Ele só parou para enxergar a caca que ele tinha feito, querido. Porque a Bíblia diz que um abismo traz outros abismos. Um erro traz outros erros. Se você não parar, ser homem suficiente que você foi para errar, mulher suficiente que você foi para errar, ser o mesmo homem, a mesma mulher para corrigir o teu erro e fechar a brecha. Mas Davi tentou dar um jeitinho. Eu não sei não se Davi não tinha um pouquinho de sangue brasileiro, né? Daquele jeitinho brasileiro, tentar remendar, contar uma história aqui, empurrar ali. Sei não se Davi não tinha. Porque ele tenta trazer o marido de Betseba para encobrir aquele adultério e tentar fazer aquele homem se sentir o pai daquela criança. E como não teve jeito, ele manda matar, ele é coparticipante de um homicídio. Abismo trazendo outro abismo. Aí o profeta Natã vai visitar Davi. Ele fala: Davi tinha um homem que ele tinha uma ovelhinha só uma, tadinho. Mas tinha um senhor que tinha várias, as que ele quisesse, quanto ele quisesse. Mas aquele homem, aquele senhor, ele pega a única ovelha do seu servo e possui ela. Davi, o que você acha que tem que fazer com um homem desse? E Davi fala: tem que matar um homem desse. Natã vira para ele e fala: esse homem é você, Davi. Esse homem é você. Somente naquele momento que Davi cai em si, começa a examinar e ter consciência do tamanho da caca que ele fez. Colheu consequências terríveis para a vida dele. Sabe, querido, Deus vai te perdoar, vai me perdoar, nos perdoar de qualquer erro, mas as consequências são inevitáveis. Cuidado, examine o teu coração, sonda o teu coração. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. A resposta da vida vem lá, procede do teu coração. Que ele talvez cometeu o adultério, foi na cama, mas ele foi concebido no coração. O roubo foi a hora que colocou a mão e possuiu aquilo que não era de direito seu, mas foi estabelecido no coração. Aprenda a guardar o teu coração, aprenda a examinar o teu coração, avaliar o teu coração dia a dia. Sansão, querido, um homem nazireu de berço, promessa na geração, quando passou a ser gerado, até o momento que foi concebido e para toda a sua vida. Mas houve um momento que entrou uma Dalila na vida dele, o espírito de sedução, e trabalhou para seduzir
Sansão por várias oportunidades até alcançar o seu objetivo. Mas em nenhum momento Sansão foi homem de Deus suficiente para olhar para dentro do seu coração e ver que ele estava sendo seduzido, que ele estava sendo ludibriado, que ele estava negociando com o inimigo, que aquelas portas não vinham de Deus. Que Deus tem para você, querido, nunca vai vir por meios errados, nunca vai vir com mentira, nunca vai vir com engano, nunca vai vir lesando alguém, nunca vai vir com destruição. Não, o que Deus tem para você vem direto do trono para trazer paz e edificação. Sansão quebra toda a sua aliança com Deus, paga um preço terrível. E você sabe o que é o pior de tudo, querido? Deus tinha um propósito na vida de Sansão, que era destruir os inimigos do povo. Ele destruiu, a promessa se cumpriu, mas ele pagou um preço com a sua própria vida, porque ele teve que morrer para a promessa se cumprir. Não era esse o propósito original de Deus. Amém, querido? Toda ação ela gera uma reação. Toda ação de um homem de Deus traz consequências, boas ou ruins. Por isso examine a si mesmo. Não fique examinando as pessoas, examine a você mesmo. Temos que olhar para dentro de nós, examinar o nosso coração e alinhar nossa vida com a palavra, porque assim viveremos as promessas de Deus para a nossa vida. Havia uma promessa aqui: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, provavelmente os discípulos foram tentados a irem embora, assediados, a fugirem, a correrem, a desistirem, mas havia uma promessa: ficai, permaneça naquilo que Deus tem falado com você, querido. Não negocie contra a palavra, permaneça na palavra, permaneça numa vida de oração, permaneça numa vida de santidade. Deus vai te revestir de poder, Deus vai te revestir de autoridade, a glória de Deus irá sobre a tua vida, mas permaneça no centro da vontade de Deus para a tua vida, que é a palavra, que é a palavra. Vamos colocar de pé. Queridos, não haverá avivamento e revestimento de poder na nossa vida se não estivermos dispostos a pagar um preço por uma vida de santidade e oração. Se não houver disposição para permanecer no centro da vontade de Deus. Jerusalém é o centro da adoração na terra. E Deus fala para ele: permaneça em Jerusalém até o dia da promessa de Deus se cumprir na tua vida, querido. Permaneça adorando ao Senhor. Permaneça em adoração ao Senhor. Permaneça adorando em todo tempo. Os discípulos permaneceram, querido. O preço foi alto, mas a Bíblia diz que em Atos 2 eles estavam todos reunidos. E de repente veio do céu como um vento impetuoso, possuiu aquela sala um revestimento de poder que marcou um antes e depois. Aconteceu Pentecoste, línguas, Espírito Santo manifesto.